Oi pessoal, tudo certinho? Vamos então para mais uma videoaula. Essa videoaula é a parte 3 da temática que nós iniciamos, que é a histologia, né? Hoje nós vamos falar sobre tecido hematopoético, sangue e sistema imunitário. Então corre, pega seu caderninho, sua caneta, presta bastante atenção, anota as informações que você achar pertinente e se você tiver alguma dúvida é só comentar aqui abaixo, beleza? O tecido hematopoético é responsável pela produção dos glóbulos do sangue. Existem dois tipos. A medula óssea vermelha, que ela é encontrada no interior dos ossos, onde estão presentes as chamadas células-tronco hematopoéticas, que são as células capazes de originar todas as células do sangue que a gente vai falar mais para frente, tá? E o tecido linfático, também chamado de tecido linfóide. Então, o tecido linfático é encontrado em certos órgãos de defesa que, em conjunto, formam o que a gente chama de sistema linfático. Então, junto com o timo, com o baço, com linfonodos, com as amígdalas e com as adenoides. Entre as funções do sistema linfático, a gente tem a função de recolher o excesso de linfa e devolver esse excesso de líquido para os vasos sanguíneos. É importante relembrar que existe um líquido, né, que sai, que extravasa dos capilares sanguíneos e banha todas as células do nosso corpo, tá? Esse líquido é o líquido que a gente chama de líquido intersticial. Parte desse líquido é recolhido pelos vasos sanguíneos e depois esse líquido será devolvido para o sangue. Então, quem tem a função de recolher esse excesso de líquido intersticial e uma vez que está dentro dos vasos linfáticos, a gente passa a chamar esse líquido de linfa, tá? E depois devolver esse líquido para os vasos sanguíneos de volta, essa função é do sistema linfático. Ele também tem a função de absorver gordura do intestino e também de receber linfócitos, que são células de defesa, dos linfonodos para atuar na defesa do organismo, tá? Dependendo do grau de infecção, às vezes é até possível a gente perceber que alguns linfonodos, eles estão inchados e doloridos, principalmente aqueles que são que ficam perto do pescoço, da axila, né? Na virilha também, às vezes, dependendo de alguma infecção que o nosso organismo esteja, eles ficam inchados. Aí, provavelmente, a sua avó ou a sua mãe já falou que era uma íngua, que você estava com uma íngua, né? Então, aqui nós temos um esquema bem simplificado mostrando o sistema linfático para gente. Aqui o linfonodo com os vasos linfáticos que estão chegando, e aqui a relação próxima de um vaso linfático com os vasos sanguíneos, já que eles compartilham esse líquido intersticial que nós mencionamos. Bom, já o sangue é constituído de plasma e o que nós chamamos de elementos figurados ou glóbulos sanguíneos, tá? Cerca de 55% do sangue é constituído de plasma e o resto daquilo que nós chamamos de elementos figurados ou glóbulos sanguíneos. Bom, o plasma nada mais é do que água, onde ali estão dissolvidas algumas substâncias, como é o caso de sais minerais, outras substâncias que são transportadas pelo sangue, como nutrientes, gás carbônico, hormônios, excretas, etc. Diversas substâncias que são transportadas pelo sangue, a gente faz isso por meio do plasma, tá? Já os elementos figurados ou glóbulos sanguíneos, entre eles nós temos as hemácias, que correspondem a 99,9% de todos os elementos figurados presentes no sangue, tá? As hemácias também são conhecidas como glóbulos vermelhos, onde lá dentro é onde a gente encontra a hemoglobina, que é aquele pigmento vermelho que normalmente a gente associa à cor do sangue.
A hemoglobina é que se associa à molécula de oxigênio. Então, a função das hemácias é o transporte de oxigênio, já que lá dentro é onde nós encontramos a hemoglobina. Os leucócitos, também chamados de glóbulos brancos, têm a função de proteção. Ele está relacionado com a imunidade do nosso organismo, tá? E as plaquetas ou trombócitos, que são fragmentos de células que têm a função de coagulação. A gente vai falar melhor sobre isso mais para frente, tá? Se a gente centrifuga o sangue, que é um procedimento simples que é feito no laboratório de análises clínicas, a gente consegue separar a parte líquida da parte sólida do sangue. Daí a gente consegue ver nitidamente que o sangue não é todo vermelho, né? A parte vermelha do sangue está presente somente nas hemácias, que é onde a gente encontra a hemoglobina, que é o pigmento vermelho, que se associa com a molécula de gás oxigênio para transportar o oxigênio pelo organismo, tá? Mas o sangue, ele não é todo vermelho como a gente pode ver aqui. Então, de todo o sangue, 55% é constituído do plasma, que a gente já falou que tem a função de transportar diversas substâncias dissolvidas. Da outra, quase metade do sangue, a gente tem basicamente só as hemácias ou os eritrócitos ou os glóbulos vermelhos, né? Que tem a função de transporte de oxigênio, e o restinho que sobra são os outros elementos figurados, os leucócitos e as plaquetas. Então, a gente tem aqui as associações, tá vendo? Que a gente observa no esquema e no tubo de ensaio real. Bom, as hemácias, que são a maior parte dos elementos figurados, elas têm essa forma aqui de bala soft. Lembra de bala soft? Essa balinha que o pessoal costumava engasgar com muita facilidade, né? Elas têm esse formato porque elas são células anucleadas, o que aumenta a superfície de contato da hemácia com os gases a serem transportados. Logo, esse formato é muito importante para agilizar o transporte de gases, tá? Justamente por não terem núcleo, elas são constantemente produzidas na medula óssea a partir dos eritroblastos, tá? Elas duram cerca de 4 dias e depois elas são destruídas no fígado e no baço. Bom, quando a hemácia chega nos vasos sanguíneos do pulmão, o oxigênio em alta concentração se combina com a hemoglobina, formando a oxihemoglobina, tá? Quando ela chega num tecido onde a pressão de oxigênio é baixa, já que a célula está constantemente usando oxigênio para realizar a respiração celular, então a célula está sempre precisando de oxigênio, ocorre a reação inversa, né? A oxihemoglobina libera o oxigênio e o oxigênio segue em direção à célula e ela se torna hemoglobina novamente. Daí essa hemácia volta de novo pelo sistema circulatório lá para os pulmões, onde ela vai pegar novamente a molécula de oxigênio para transportar, tá? Em relação ao gás carbônico, cerca de 7% é dissolvido no plasma. Os outros 23% de gás carbônico se ligam a grupos aminas da hemoglobina, formando a carbohemoglobina. A maior parte do gás carbônico, cerca de 70%, é transportado pelo plasma, né, dessa forma aqui, em íons bicarbonato, tá? Essa forma de transporte do gás carbônico é dividida em duas etapas. Primeiro, o gás carbônico penetra na hemácia, reage com a água e forma ácido carbônico. Essa reação é catalisada pela enzima chamada anidrase carbônica. Em seguida, o ácido carbônico se ioniza e origina íons hidrogênio, que se unem à hemoglobina e a outras proteínas.
e os íons carbonato, que se difundem para fora da hemácia e são levados pelo plasma até os pulmões. Lá nos pulmões ocorre o processo no sentido inverso, né? E aí o gás carbônico vai embora do organismo pela expiração. Os leucócitos formam um verdadeiro exército contra qualquer partícula estranha que penetre no organismo. Há diversos tipos de leucócitos, como a gente pode observar aqui. Primeiro, vamos falar sobre os basófilos. Quando o corpo é invadido por uma proteína estranha, anticorpos produzidos por outra célula do sistema imune, chamada de plasmócito, a gente vai citar ela daqui a pouco, se fixam na superfície dos basófilos, liberando a histamina, que são essas substâncias presentes aqui nessas vesículas dentro do basófilo, tá? Essa substância, e juntamente com outras substâncias, provocam as reações alérgicas. É por isso que quando a gente está num processo alérgico, descontrolado, a gente faz uso de antihistamínico. Os eosinófilos, também chamados de acidófilos, defendem o corpo contra vermes parasitas, liberando substâncias químicas contra eles e fagocitam o complexo antígeno-anticorpo formado nas reações alérgicas. Já os neutrófilos são os mais ativos na fagocitose, com muitos lisossomos ricos em enzimas digestivas. Quando bactérias atravessam o tecido epitelial e atingem o tecido conjuntivo, elas e os tecidos lesados liberam substâncias que atraem os neutrófilos para o local de invasão. Os neutrófilos, então, atravessam, tá vendo aqui, ó, a parede dos vasos capilares e passam para o tecido conjuntivo. Essa passagem é chamada de diapedese, tá? Ela é facilitada pela histamina produzidas pelos mastócitos do tecido conjuntivo e pelos basófilos. A histamina provoca a dilatação dos capilares, abrindo poros que dão passagem para os leucócitos, tá? Então, os basófilos, junto com os mastócitos, liberam a histamina, que é o que vai permitir aqui, ó, a saída dos neutrófilos de dentro dos capilares sanguíneos para o tecido conjuntivo que está aqui ao redor, onde está acontecendo a invasão de alguma bactéria, tá? Por alguma bactéria. Em seguida, os neutrófilos fagocitam as bactérias e as digerem nos lisossomos. Muitos leucócitos podem morrer nessa atividade devido às toxinas liberadas pelas bactérias. Quando isso ocorre, surge o pus, que é formado por aglomerados de leucócitos mortos e bactérias. Os monócitos são leucócitos de maior tamanho, tá? Eles saem do sangue e transformam-se em macrófagos, fagocitando micro-organismos e células mortas. Já os linfócitos, eles surgem inicialmente na medula óssea, né? E depois migram para os tecidos linfáticos. Existem dois tipos de linfócitos, os linfócitos T e os linfócitos B. Então, aqui, ó, a célula-tronco que sai da medula óssea dá origem a diversas células dos glóbulos brancos, dos diversos tipos de leucócitos, né? E também dá origem aos dois tipos de linfócito. O linfócito T, que eles são assim chamados porque são produzidos a partir de células não especializadas da medula óssea, que passam pelo timo, no qual se tornam capazes de reagir aos antígenos. Depois elas se dirigem para o baço, os linfonodos e outras partes do sistema linfático. Os linfócitos B
também são produzidos a partir da medula óssea, só que eles amadurecem na própria medula e depois que eles migram para os tecidos linfáticos, tá? Lá nos tecidos linfáticos, eles podem se transformar em plasmócitos, produzir anticorpos caso entre em contato com alguma proteína estranha ou antígeno. Lembra que era o plasmócito responsável pela produção de anticorpos que, né, estimulava o basófilo a liberar as estaminas? Lembra? Então, esses anticorpos são produzidos pelos linfócitos B. Então, um está associado ao funcionamento do outro. As plaquetas são fragmentos de citoplasma sem núcleo, como a gente pode observar aqui. Elas também se formam na medula óssea e circulam por 10 dias no sangue. Elas têm a função de prevenir ou interromper hemorragias. Se não fossem as plaquetas, qualquer mísero corte poderia representar risco de morte. Assim que o vaso sanguíneo se rompe, as plaquetas rapidamente se acumulam na região e formam um tampão que diminui a perda de sangue. As plaquetas também secretam substâncias que promovem a contração do vaso, diminuindo o fluxo de sangue no local e desencadeando uma série de reações que promovem a coagulação do sangue. A coagulação começa quando os tecidos lesados liberam um complexo de substâncias chamados de tromboplastina tecidual, que se junta a fatores do plasma e a tromboplastina liberada pelas plaquetas para originar outro complexo de substâncias chamado ativador de protrombina. A protrombina é uma enzima inativa no sangue, encontrada no plasma, né? Em presença de tromboplastina e de outros fatores de coagulação, como por exemplo íons cálcio do plasma, ela se transforma em uma enzima ativa, a trombina, que transforma fibrinogênio, que é uma proteína do plasma, em fibrina. As moléculas de fibrina se unem, constituindo uma rede tridimensional que retém glóbulos do sangue. Dessa maneira, surge então o coágulo, que é aquela casquinha a longo prazo, né, se transforma naquela casquinha que tampa a ferida, tá? O sistema imune ou sistema imunitário realiza um combate individualizado contra cada tipo de invasor. Os responsáveis por esse combate são os linfócitos e os plasmócitos produzidos na medula óssea, nos órgãos linfáticos e em várias partes do corpo. Cada ser vivo possui algumas proteínas diferentes das proteínas de outros seres vivos. Assim, quando uma bactéria, como a gente pode ver aqui, invade o corpo de uma pessoa, as proteínas desse invasor não são reconhecidas e tem início a produção de anticorpos. Os anticorpos são proteínas do corpo invadido capazes de neutralizar as proteínas estranhas, também chamadas de antígenos, tá? Os anticorpos são específicos para cada antígeno, tá? Para cada antígeno é formado apenas um tipo de anticorpo com forma complementar à do antígeno. É como se fosse chave e fechadura. Para cada antígeno, o corpo produz um anticorpo específico. Então, o sistema imunitário possui milhões de grupos diferentes de linfócito B, cada grupo com um anticorpo diferente em sua membrana. Quando o antígeno penetra no organismo, o anticorpo que lhe é complementar liga-se a ele, o que ativa o linfócito que traz o anticorpo em sua membrana. Os linfócitos ativados multiplicam-se e se transformam em plasmócitos, produzindo anticorpos que circulam no sangue. Portanto, o antígeno vai determinar qual grupo de linfócitos será ativado. A união do anticorpo com o antígeno faz com que os agentes infecciosos se aglutinem,
evitando que se espalhem pelo corpo e facilitando a ação dos glóbulos brancos e dos macrófagos. Alguns linfócitos ativados pelo antígeno transformam-se em células de memória, graças às quais o organismo se torna imune a doenças como sarampo, catapora. Se o antígeno invadir o corpo novamente, algumas dessas células transformam-se em plasmócito em poucas horas. Entre os linfócitos T, há células que produzem substâncias que ativam outros linfócitos e células que atacam diretamente as células do corpo invadidas por micro-organismos, uma espécie de combate corpo a corpo, além de suprimirem a produção de anticorpos depois que o invasor foi destruído. Cada função é exercida por um tipo de linfócito T, tá? Como a gente pode ver aqui, existem vários tipos de linfócitos T. Esse tipo de defesa é chamado imunidade celular. Depois de ter fagocitado o micro-organismo invasor, o macrófago e outras células do sistema imune espalhadas pelo corpo levam na superfície da célula, na membrana, aderidos à membrana, pedaços de proteínas dos antígenos do invasor. Então, pedaços do vírus, pedaços da bactéria. Essas células entram em contato com o linfócito T auxiliador, que possui em sua membrana uma proteína capaz de se encaixar aos antígenos. A partir desse momento, o linfócito T auxiliador produz substâncias que estimulam a sua multiplicação e a de outros linfócitos T e B. O linfócito T citotóxico se encarrega de destruir as células do corpo invadidas por vírus e células cancerosas ou transplantadas. Ele se une a elas e destrói sua membrana, abrindo orifícios por onde sai o citoplasma. Essas células estranhas são reconhecidas pelo linfócito citotóxico porque, assim como os macrófagos, elas também apresentam um pouco de antígeno viral em sua superfície. É importante considerar que, no caso do vírus da AIDS, ele ataca o linfócito T auxiliador, tá? Por isso que a pessoa que tem o vírus da AIDS, ela fica muito mais suscetível a infecções. Vacinar é injetar no organismo agentes que estimulem a produção de defesas, sem, no entanto, causar doença. Então, uma vacina, ela é fabricada por partes do agente infeccioso ou então versões mais fracas do micro-organismo, tá? Isso aqui vai provocar esses agentes, que podem ser de bactérias mortas ou toxinas desativadas, o vírus atenuado, enfim, elas vão ser reconhecidas como antígenos pelo sistema imune do organismo, né, que vai iniciar a produção de anticorpos. Beleza? Uma vez que esses anticorpos estão produzidos e estão armazenados na memória do organismo, quando essa pessoa entrar em contato com o vírus propriamente ou com a bactéria propriamente, ele já tem os anticorpos para atacar aqueles micro-organismos causadores da doença, certo? Eu sei que teve um período aí, um tempo atrás, que um monte de gente ficou com medo de determinadas vacinas, mas eu tenho certeza que quando sair essa daqui, vai todo mundo correr para o posto de saúde para poder tomar a vacina, não é verdade? Agora, quando o indivíduo sofre ferimentos suspeitos de contaminação pelo bacilo do tétano, ou pelo vírus da raiva, ou quando ele é picado por serpentes peçonhentas, por exemplo, não se deve esperar que o corpo do indivíduo produza anticorpos, porque esse processo é muito lento em relação à capacidade de proliferação do micro-organismo invasor ou ao alto poder tóxico da peçonha. Assim, deve-se inocular no indivíduo um líquido obtido do sangue de um animal previamente colocado em contato com a peçonha ou com agente infeccioso. É o que a gente chama de soro, tá? Ou soro imune, com certa quantidade de anticorpos que começam a neutralizar imediatamente os antígenos. Depois, o indivíduo passa a produzir os próprios anticorpos, impedindo a progressão da infecção ou da intoxicação. A preparação do soro pode ser feita em cavalos, coelhos ou cabras. Esses animais recebem quantidades não mortais de antígenos em dose progressivamente maiores e produzem grande quantidade de anticorpos.
O soro é então retirado do sangue do animal e armazenado para uso em indivíduos atingidos por infecções ou picadas de animais peçonhentos, que foi o que aconteceu com aquele caso lá do rapaz que traficava animais exóticos lá em Brasília, lembra? Ele recebeu soro que veio lá do Instituto Butantan, que era o único lugar no Brasil que tinha soro antiofídico para a espécie que ele traficou e ele acabou sendo picado pela serpente. Né? O soro, portanto, tem um efeito curativo e é uma imunização passiva, uma vez que o organismo recebe os anticorpos já prontos. Bom, pessoal, a gente vai terminar nossa aula de hoje por aqui. Eu espero que vocês tenham esclarecido as dúvidas ao longo do vídeo mesmo, mas se alguma coisa permaneceu, comenta que eu respondo assim que possível, tá bom? Qualquer coisa comenta lá no grupo, me chama no Messenger ou então comenta na postagem na plataforma, que aí eu esclareço as dúvidas, tá bom? Então é isso, um beijo e até a próxima aula.